Depois da seleção brasileira apenas empatar contra a seleção de Marrocos na estreia na Copa do Mundo no dia de ontem, muita polêmica foi gerada aí no ar. E, cara, eu separei aqui, né, a entrevista do Danilo, lateral direito, né? O Fred Caldeira da Casa TV fez uma entrevista com ele aí após o jogo. E, cara, eu gostei muito da entrevista, achei muito consistente aí o que o Danilo falou. E eu vou trazer essa entrevista aqui para a gente poder assistir juntos, né? Reagir juntos, trocar uma ideia sobre. Então já vou pegar até meu fone aqui para a gente poder ver essa entrevista. Vamos lá então, deixei separado aqui pra gente. Bora. Ok, pessoal, falando aqui com Danilo. Danilo, o jogo começou de maneira muito complicada para a seleção brasileira. Você ainda não estava em campo, mas você estava vendo como a gente. Demorou para o Brasil conseguir assentar um pouco, talvez, a ansiedade? Um pouco de tudo, sinceramente. Acho que não é legal quando avaliar quando não estou em campo, né? Mas é um pouco de ansiedade, sinceramente, mas alguns erros que a gente cometeu que nesse nível cobra-se caro e a gente tem que agradecer por não ter saído no primeiro tempo perdendo por 2 ou 3 gols. O jogo deu para a gente uma oportunidade de voltar para a partida e aí sim, no segundo tempo, a gente saiu agressivo, concentrado, empurrando o time deles lá para dentro da área, tal qual deve ser. Depois se empata, se ganha, se perde, mas com comportamento justo, com a forma de jogar justa, é assim que tem que ser. Você acha o que mudou do primeiro para o segundo tempo, além desses detalhes? É uma questão de posicionamento, é uma questão de postura, de acalmar essa ansiedade? É um pouco de tudo, um pouco de tudo. Um pouco de posicionar melhor em campo, ajustar as distâncias, né? Jogar nos intervalos deles, onde dificulta um pouquinho para eles encaixar as pressões. Depois, meus amigos, nesse tipo de jogo não tem conversa, é duelo, é ganhar cada um o seu duelo, se posicionar bem e botar a perna ali mesmo, porque é assim que funciona. Você é um cara muito vocal, a gente vê dentro do vestiário. É dia de mais bronca, de chamar atenção? Qual é o tom que você acha que tem que ser agora lá dentro? A gente já, em outras Copas do Mundo, principalmente 18, se não me engano, a gente empatou um jogo na primeira fase e ainda classificamos em primeiro. Penso que aqui não está em jogo o resultado final da classificação, mas sim o nosso comportamento em campo. Nesse tipo de jogo, como eu falei, se você erra um jogo, um tempo de jogo, cobra-se caro. E, como eu disse, hoje a gente teve um pouco de fortuna, de sorte, por não sair perdendo o primeiro tempo. Então a gente tem que pegar isso como uma oportunidade, rever onde a gente entrou com um posicionamento talvez um pouco desequilibrado, com uma ansiedade a mais, entender que isso já passou, agora a gente tem o segundo jogo, porque não dá tempo. Somando, você fala, primeiro tempo a gente escapou da derrota. Somando o primeiro e o segundo, ficou justo o empate ou ainda seria mais justa a vitória do Marrocos? Não, o empate ficou justo porque o segundo tempo, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu encostar eles lá atrás e obviamente tivemos a oportunidade de fazer mais gol. Eu acho que nesse tipo de jogo também a gente tem que ser mais certeiro. Teve uma oportunidade, tem que fazer porque é assim que funciona. Para finalizar, soberba falar de saldo contra o Haiti? Soberba porque a gente tem que entrar para ganhar o jogo como for. Depois já se vê o que vai acontecer, mas para ganhar o jogo com comportamento justo, com senso de responsabilidade, espírito de sacrifício justo. Te agradeço, Danilo. Obrigado. Um abraço. Entrevista do Danilo aí, galera. E olha só. Vou até tirar o fone, hein? Cara, basicamente é isso que o Danilo falou aqui, galera. É isso. É isso que eu queria resumir. Muita polêmica, né? Sobre, pô, o Brasil empatou com o Marrocos, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que perder. Eu não vou nem entrar no mérito, né, da qualidade da seleção marroquina. Eu vou falar apenas da seleção brasileira aqui. Eu concordo 100% com o Danilo. O primeiro tempo da seleção brasileira foi pífio, 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 pífio. A gente teve sorte aí de não tomar mais gols e do Vinícius Júnior ter tido um lampejo aí, né, de Vinícius Júnior do Real Madrid e ter feito o gol, né, que permitiu a gente buscar esse empate. Mas, cara, de fato, né, a seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, né, jogadores aí como, por exemplo, Rafinha, o próprio Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães, jogaram muito mal, né, jogaram muito mal de fato. E, cara, muita polêmica porque Endrick não entrou para jogar, certo? Rafinha jogou os 90 minutos de jogo e, galera, porque fica muito difícil da gente analisar algumas coisas que, bom, como que eu posso dizer? Não, a grande massa, né, as pessoas que acompanham, os apreciadores de futebol aí, não levam essas coisas em consideração, né, que é a importância tática do jogador dentro de campo. Obviamente, né, não tem como defender o Rafinha os 90 minutos dentro de campo, mas eu acredito que quando o Ancelotti trocou ele de lado, ele começou a jogar, né, um pouco melhor e a seleção em si também começou a jogar um pouco melhor. Então, como o Danilo falou aí, no segundo tempo a gente conseguiu encostar eles lá atrás, né? E de fato a seleção brasileira teve chance de virar o jogo e não aproveitou. Nesse tipo de jogo não pode errar,
né? Ou se errar, errar o mínimo possível. E a gente errou muito no primeiro tempo, questão de marcação, errou muito no segundo tempo, definição do lance. Então, assim, cara, eu acredito que pô, tenham diversas aí justificativas, né, pro Brasil ter saído com empate, mas no fim das contas eu tô com o Danilo. O empate aqui foi justo, né? O empate tá pago sim de fato. A gente poderia ter perdido esse jogo, né? Então, se não fosse o Vinícius Júnior aí e o Ancelotti identificando rapidamente todos os erros ali que ele começou na partida e trocando, acho que a gente poderia ter perdido essa partida. E assim, sem sombra de dúvidas, né? Uma estreia aí longe do que a gente esperava, mas vale lembrar, né, que a Copa do Mundo, galera, são 8 jogos, né? Esse foi apenas o primeiro jogo da fase de grupos. E, cara, a gente enfrentou o adversário mais difícil do nosso grupo aí, um dos adversários mais difíceis que a gente poderia enfrentar. Saímos com um empate, com um futebol feio no primeiro tempo, um futebol que não convenceu no segundo tempo, mas foi bem melhor, né? Poderia ter sido melhor ainda, né? Obviamente, mas a gente saiu com um empate aí que eu acho que, de acordo com o que o Brasil apresentou, foi justo, né? A gente não pode vir aqui, pô, e cobrar do Brasil meter um 3-0 no Marrocos com o futebol que jogou, galera. Me desculpa, mas não tem como. Com o futebol que a seleção brasileira apresentou ali, esse empate tá pago, certo? Ah, mas pô, anda em Marrocos, não sei o quê. Obviamente, rapaziada, a gente queria ganhar. Não tem dessa de que não pode empatar com o Marrocos, não tem essa. Marrocos é uma seleção absurda, rapaziada, é uma seleção absurda. Não tem essa, não podia, não existe isso. Não existe. Além de não ter mais bobo no futebol, o Marrocos nunca seria essa seleção boba, tá? Além disso. Então, assim, cara, eu acho que a galera, pô, tá perdendo a mão demais, né? Assim, tá focando muito aí nos erros, né? Obviamente a gente cometeu erros. Essa questão de ansiedade, obviamente deu pra ver que tinha também. Não deveria ter, jogador de futebol não deveria ter essa ansiedade. Ah, a camisa do Brasil pesa, não sei o quê, então você não deveria estar aí, certo? Cara, eu acho que a gente deveria focar nos pontos de melhora, né? Primeiro jogo, vamos focar no próximo jogo aí, né? Vamos pegar os pontos positivos ali, igual o Douglas Santos jogou muito bem na lateral esquerda, Fabinho entrou muito bem. Eu já pensaria em jogar com o Fabinho de titular na próxima partida e Casemiro no banco, né? Não sei se o Ancelotti vai fazer isso por gostar muito do Casemiro, mas enfim, é algo a se pensar aí de fato, né? Então assim, ver aí o que vai fazer com essa questão do Rafinha, que jogou muito mal também. Eu já entraria com ele que titular contra o Haiti também. E é isso, galera. É isso. Não tem muito que ficar remoendo essa parada, não. O jogo já foi, tá pago 1-1. O futebol que o Brasil apresentou era 1-1 mesmo ali. Como o Danilo falou, a gente deu um tempo pros caras, né? Foi um tempo que a gente errou pra caramba, perdeu. E, pô, conseguimos ainda fazer o gol de empate. Mas, assim, cara, não vejo muito como o Brasil, com o futebol que apresentou, poderia ter feito mais, né? Obviamente. Poderia ter aproveitado melhor as chances ali que teve de gol, mas, cara, pô, como o Ancelotti disse numa entrevista aí, né? Ele fez até uma analogia ali com o avô dele, mas, pô, o se não existe, galera. O se não existe. O que aconteceu foi isso aí, pronto, acabou. Agora ver os erros e focar em melhorar para o próximo jogo. A gente vai jogar contra o Haiti, né? Provavelmente vamos ter Neymar Júnior de volta aí contra o Haiti. Não que o Neymar seja o salvador da pátria, principalmente por agora, né? Apesar de eu achar que ele vai ser o salvador na pátria mais para frente, por agora não, porque ele tá voltando, ele precisa de ritmo, né? Ele provavelmente vai para essa partida para pegar apenas um ritmo aí, mas né, Haiti, não todos merecendo o Haiti também, como o Danilo falou, não é para pensar em saldo de gol contra o Haiti, porque é soberba, a gente tem que ir para ganhar, né? Então, assim, obviamente o Haiti é um oponente mais abaixo do que Marrocos, então se a gente, pô, eu acho que se a gente empatasse contra o Haiti, faria muito mais sentido, né, essa cobrança aí que tá tendo. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam da entrevista do Danilo com o Fred Caldeira aqui? Concordaram com os pontos dele, assim como eu, ou não? O que vocês acrescentariam aí, né, sobre o que eu falei aqui também? Deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia. E, novamente, quem tá acompanhando nosso conteúdo, tá gostando, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. No mais é isso, valeu, tamo junto.